1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Avance um pouquinho as páginas das Sagradas Escrituras. Vá para 2 Reis. 2 Reis. O capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 até o 14. Você encontrou 2 Reis? Amém? Diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. Até aqui, queridos. Irmãos, quinta-feira passada eu estava conversando com vocês e dizendo que a família, ela é o modo de Deus tocar na terra. Sendo o nosso Deus um Deus trino, um Deus família, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele criou, todas as coisas dentro desse modelo familiar. A forma de Deus é uma forma relacional, é uma forma familiar. Deus cria seres humanos para um propósito, a saber, esse propósito de ter relacionamento consigo. Este amor tão perfeito, lá na eternidade, o Senhor, o nosso Deus, aprove no seu coração eterno compartilhar com filhos a sua imagem e semelhança. Deus nos informou de um amor perfeito, e Ele compartilhou conosco este amor. Ele nos formou para ser família. Na quinta-feira eu estava frisando que a luva que Deus usa para trazer redenção à terra é a família. Ou seja, quando nós pensamos a partir dessa perspectiva, a partir desse locus hermenêutico, você está diante de um ponto onde você olha, enxerga a vida, você entende que não é clichê a frase que nós ouvimos, às vezes, no nosso dia a dia de cristão, dizendo que Deus tem um plano para a tua família. Isso é uma verdade central nas Escrituras. Isso é uma verdade bem definida nas Escrituras, queridos. Deus, Ele tem um plano perfeito para a sua família. Deus deseja usar a sua família. Deus deseja usar a sua casa. A sua casa faz parte da trama divina na história de Deus. Ou seja, a sua casa, a sua família é essa luva que Deus coloca para então escrever a história da humanidade. Olhe para Apocalipse, queridos. Nós viemos de uma família, lá no Gênesis, estamos caminhando para uma família. Olhe para o fim de todas as coisas. Lá você tem as Escrituras apontando a profecia a respeito do nosso destino, do nosso final, da nossa chegada. Viemos de uma família divina, fomos criados para um relacionamento, criados para ter comunhão uns com os outros, e estamos marchando nessa jornada rumo à nossa casa ancestral. Estamos voltando para a nossa morada eterna, queridos, eterna. Quando você lê Apocalipse, o fim de tudo é uma cidade, descendo ataviada, adornada como uma noiva. E ali, naquela cidade, a cidade celestial, a Jerusalém celestial, existem muitas famílias.
Existem várias famílias. João teve um vislumbre, João teve uma visão. Ele enxergou a minha casa, a sua casa, queridos, descendo como uma noiva, redimida, ataviada, preparada, adornada para o Cordeiro. Ou seja, o final da nossa história já está escrito diante do nosso Deus, queridos. A sua família faz parte de um plano perfeito, de um plano de redenção, de um plano milagroso de salvação. É só você olhar para o final das Escrituras, está tudo determinado, está tudo escrito, está guardado nas mãos de um Deus todo-poderoso, que é poderoso para tomar o livro, para ler o conteúdo do livro, mas também para cumprir cada uma das profecias que o Senhor, o nosso Deus Pai, escreveu a nosso respeito. Amém? Glorifique ao Senhor Jesus por isso. Aleluias. E a despeito de toda a nossa desconfiança, ou de olharmos para a direita e para a esquerda, de ver o sopro do vento, que às vezes bate e vem, e chega no barco, e aquela tempestade que desce e insiste em bater contra a casa, seja ela uma casa na areia, ou seja ela uma casa que está na rocha, a tempestade chega na casa do justo, chega na casa do ímpio, a despeito de todas as provações, ideologias e malignidades que se levantam nesse século, para ir contra a família ela prevalece, queridos. A família ela vence, independentemente das oposições. Sempre houveram desafios em cada cultura, desafios compatíveis com aquele pensamento daquela época. Sempre foi difícil ser família, ter família, criar filhos em qualquer cultura. Às vezes as pessoas queixam dizendo, eu não vou ter filhos por conta que o mundo está muito perdido. Queridos, o mundo está perdido desde que os nossos pais, lá no Jardim do Éden, eles romperam com a mesa de Deus. O mundo está perdido desde que Adão e Eva, eles se distanciaram do plano original. E é por isso que foi lá no jardim que Deus levantou ali. Através daquela promessa do proto-evangelho dizendo que haveria um filho da mulher, nascido da semente, que esmagaria o poder de Satanás debaixo dos seus pés. A saber, Jesus Cristo, que consumou todas as coisas, queridos. Que conquistou a vitória da família lá na cruz do Calvário. A partir daí nós temos um novo começo. A partir daí nós temos um novo início. A partir daí nós temos entrada diante do santuário do nosso Deus. Mas vale lembrar que os ímpios, eles se desesperam. Eles não têm paz. Eles olham de um lado para o outro, a falha das instituições, a igreja está corrompida, o Estado está corrompido, a escola não é mais um lugar para se confiar. A moralidade, o caos moral e intelectual, o esfriamento do amor e o esfriamento da fé tem sugado famílias para dentro dessa escuridão como uma caverna, queridos, como um buraco, uma caverna escura sugando filhos de Deus na tentativa de convertê-los em órfãos. E preste muita atenção, as cavernas, costumeiramente, elas têm uma entrada, mas dificilmente tem uma saída, não é assim? Você encontra uma porta ali, e é do feitio de cavernas elas terminarem numa parede de rocha, escura, fria, num beco sem saída, um caminho sem volta. E é assim que a humanidade está caminhando, de um lado para o outro, sendo sugado para dentro do pecado e dos seus efeitos, e se perdendo no meio da escuridão, da frieza, do espírito e da perdição eterna. Mas, queridos, eu louvo ao Senhor Jesus, porque os nossos olhos, eles estão além dos montes, de onde vem o nosso socorro. Os nossos olhos não estão colocados nas aflições, no caos que está ao nosso redor, nos problemas do governo, nos problemas que ameaçam a família, no barulho do vento, no barulho da chuva que bate contra a casa. Os nossos olhos estão além do monte, lá no trono do Cordeiro, de onde vem o nosso socorro. É de lá, queridos, que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso auxílio. Por isso nós podemos descansar. Por isso nós podemos descansar, sabendo que a nossa família está guardada nas mãos do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E à medida que cresce o desafio, cresce a oferta de poder e unção para nós vencermos esse desafio. Examine uma coisa, a parábola do joio e do trigo. Na medida que o joio cresce, o trigo cresce numa equivalência.
Você coloca uma vara de medir sobre eles na estatura e eles estão equivalentes. À medida que o mal aumenta, cresce também a beleza do trigo, contrastando contra a pecaminosidade do mal, a permanência do mal na vida das pessoas, o seu poder escravizador na vida das pessoas. E eles crescem ambos em plenitude. E é por isso que você olha lá fora e você não se surpreende quando você vai encontrar notícias das mais terríveis, que muitas das vezes fazem você se assustar. Ou você vê pessoas reagindo conforme a natureza do pecado. Porque é isso mesmo, queridos. O que é que nós vamos esperar daquele que está imerso e perdido e desconectado com Deus? Todos nós experimentaremos olhar no espelho e ver diante dele a nossa pior versão quando nós rompermos com Deus, abolirmos da presença de Deus, virarmos as costas para Deus, porque nós mesmos, nos nossos melhores dias, somos uma poeira e não somos capazes de dar nada, de oferecer nada. Tudo de bom que floresce em nós veio pelo Espírito Santo de Deus, veio pelo poder e pelos méritos daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas você entende que na medida que o mal aponta lá fora toda a sua proporção, o seu poder, e nos assusta, cresce também entre o trigo de Deus, o poder e a unção necessário para vencer todos os desafios, queridos. E isso você precisa glorificar ao Senhor com intensidade. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos prestes, nós estamos com os pés no maior avivamento de todos os tempos. E você tem visto diante dos seus olhos florescendo, o florescer de comunidades proféticas, de homens e mulheres que têm a mentalidade realmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que estão dispostos a queimar a sua vida, queridos, os seus melhores dias na presença do Senhor. Homens e mulheres que estão dispostos a pregar o Evangelho, a libertar os cativos, expulsar os demônios, curar os leprosos, purificar as pessoas e anunciar que é chegado o ano aceitável do Senhor, o nosso Deus. Nós temos visto florescer as comunidades proféticas. À medida que cresce o mal lá fora, cresce também poder e unção sobre a tua vida, para você vencer todos os desafios da tua vida, queridos. Aleluias! Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Não importa o desafio, não importa se é enfermidade, não importa se é coliseu, se é leão, se é perseguição política, não importa se é ideologia, não importa, queridos, qualquer que seja a malignidade que se levanta, há poder suficiente no Espírito Santo de Deus para capacitar uma igreja, para que ela continue marchando, para que ela continue avançando, porque, queridos, o céu é o nosso destino, é o nosso alvo. Aleluia! E quando você olha para Malaquias, ele encerra o Antigo Testamento numa expectativa, e a expectativa é o florescer de comunidades proféticas. Malaquias viu pela profecia, ele enxergou pela revelação de Deus. Deus mostrou para aquele profeta que antes do grande e terrível dia do Senhor, haveria uma conversão de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E haveria um intenso avivamento sobre a terra antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o nosso Deus. E assim encerra o Antigo Testamento nessa expectativa. O que virá a ser isso? O que virá a ser isso na prática? Como é que isso vai se desenrolar na vida da igreja lá do século 21? E agora nós entendemos que esse grande avivamento, ele não é um movimento de arrepios ou de barulho, ele é um movimento de arrependimento, de mudança de mente, um movimento de cura da orfandade, quando o pai está resgatando famílias e filhos lá de dentro da caverna, tirando homens e mulheres lá de dentro da caverna, da depressão, da orfandade, tirando homens e mulheres lá de dentro da escuridão do mundo e trazendo para a mesa, porque a mesa é que envia os filhos para o seu destino profético. E nós entendemos que esse avivamento é um avivamento de caráter, que começa do lado de dentro e que transforma a tua vida do lado de dentro, de modo que você vai ser mudado por dentro. E o que vai acontecer do lado de fora será reflexo do reino que Deus colocou do lado de dentro. Ou seja, Jesus Cristo fez uma obra tão poderosa no teu coração, na tua vida, Ele
impermeou a tua vida, as tuas células de reino de Deus, que você fala igual Jesus, responde igual Jesus, caminha como Jesus, vai para o trânsito caótico da semana como Jesus, você enfrenta desafios como Jesus enfrentaria, você olha para a enfermidade com o olhar de Jesus, você vê os problemas na perspectiva de Jesus, você começa a colocar para fora o reino que Deus tem colocado do lado de dentro. E queridos, não adianta apertar. Se aperta um cristão, se aperta um crente, ele só tem reino de Deus para oferecer. Ele só tem o reino de Deus para oferecer. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus está gerando dentro de nós. Aleluia. E assim nós entendemos que avivamento é a cura da orfandade, o resgate do poder da herança, a herança de que você é um filho amado. É o levantar de uma companhia nos últimos tempos de profetas e mestres. Lá em Daniel nós temos escrito que antes da volta de Jesus haveria o florescimento de profetas e mestres para esclarecer o seu povo, para que o povo não fosse mais enganado por heresias, falsas pregações, falsas doutrinas que pipocariam em muito número no fim dos tempos, tentando corromper o povo de Deus. E assim, à medida que a mente fosse curada pela palavra, a fé do povo seria instigada e automaticamente haveria manifestação de sinais miraculosos. Tenho pregado isso para vocês várias vezes aqui, queridos. Sinais antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Arrependimento em massa, o florescer da comunidade profética, de mestres e profetas, e também os sinais, os milagres, as curas, a salvação em massa. E por último, a consciência de família. Uma igreja que realmente é família uns com os outros. Uma igreja que perdoa, uma igreja que suporta, uma igreja que discipula, uma igreja que resgata a herança familiar no meio do povo de Deus. Queridos, eu louvo a Deus, porque os seus olhos estão contemplando a marcha da maior companhia de profetas de todos os tempos. Aleluias. E eu louvo ao Senhor, porque nós estamos com os pés dentro desse grande avivamento. É tempo, queridos, é tempo de viver o extraordinário de Deus. Não dá mais para titubear, é chegada a última hora. Você é os trabalhadores daquela parábola da última hora. Não vai ter mais nenhuma vez que Deus vai passar nessa praça para convocar você. Agora é a hora de dizer sim. Agora é a hora de se levantar e dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero fazer parte deste grande e intenso avivamento. Aleluia. Grande é o desafio, com certeza. Mas Deus vai incendiar a terra. E Ele vai fazer isso através da sua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele vai reinstalar o poder da herança e instaurar a cultura do profético. Mas eu quero fazer um pequeno ponto aqui antes de nós prosseguirmos. Qual é o inimigo dos profetas? É o espírito de Jezabel. Eu preciso falar sobre isso. Apocalipse está nos exortando sobre isso. Qual o contexto aqui do texto que nós lemos? Elias, ele acaba de empreender um grande movimento, um movimento de avivamento, de trazer de novo a nação para o avivamento e trazer novamente o povo para a verdadeira adoração ao Senhor, o nosso Deus. E ele vence, ali na beira daquele ribeiro, os 450 profetas de Baal que estavam a serviço do espírito de Jezabel, da disposição mental de Jezabel. E agora, ele recebe uma ameaça. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, essa mulher, ela emite um decreto, uma sentença, dizendo: você matou os meus profetas e se interpôs no meu plano para a nação e para o povo de Deus. Amanhã, que os deuses me façam mais, se eu não fizer com você aquilo que você fez com os meus profetas. E queridos, esse homem aqui foi tomado de medo. Esse homem aqui, ele começou a ficar apavorado. Pense você, um homem que há pouco tempo atrás, ele tinha, através da intercessão, pedido diante de pessoas ali, uma oração de poucas palavras, e agora está derramando fogo dos céus diante da nação de Israel. É esse mesmo Elias, é esse mesmo homem que agora está fugindo diante da ameaça do espírito de Jezabel. O maior inimigo
dos profetas é o espírito maligno, o espírito de Jezabel. E ele ainda está em operação neste presente século. E aqui existe uma sequência, vai acontecendo. Primeira coisa, Elias decide caminhar sozinho. Profetas dessa casa, há um grande perigo em caminhar sozinho. Você foi feito para andar junto. Você foi feito para ter companhia. Deus é um Deus família. Não existe como caminhar sozinho no reino de Deus. Você veio de uma família, você está inserido numa família, você precisa de uma mesa. A mesa é quem te envia, queridos. E agora o problema começa, porque Elias, a primeira coisa que ele faz é caminhar sozinho. Ele deixa de lado o moço e ele começa a entrar nesta jornada subindo para a caverna. E existe uma grande diferença entre estradas que se caminham e cavernas a qual você se enfia muitas das vezes pelas suas escolhas. Preste atenção nisso. Estradas, elas levam a um lugar. Estrada aponta para destino. Você está caminhando numa estrada, você está vendo as placas, elas estão te levando a um destino. Elas estão te movendo para um determinado lugar. Estradas, queridos, elas apontam para legado. Elas apontam para destino profético. Mas as cavernas é diferente. Caverna tem porta, mas não tem saída. Caverna, você se encerra ali dentro. Você chega e não prossegue. Você chega e fica paralisado, estagnado. É nas cavernas que morrem os maiores ministérios. É nas cavernas que perecem as famílias. É nas cavernas que morrem vidas, desistindo do seu chamado, desistindo do mandato de Deus para a sua vida. E o principal ataque do espírito de Jezabel é contra a transmissão da herança geracional. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Elias, ele tinha uma missão. E a missão dele diz respeito à herança. Diz respeito ao legado. Diz respeito àquilo que está na estrada e àquilo que não está na caverna. Aquilo que está na caverna ia prender o homem para ficar ali o resto da vida dele. Numa depressão e num espírito suicida lá dentro. Mas o propósito que Deus tinha com a vida do profeta estava na estrada. Tinha a ver com destino. Tinha a ver com legado espiritual. Tinha a ver com transmissão da herança geracional. O espírito de Jezabel, ele ataca a nossa visão de família. E esse culto é muito amplo, ele não diz respeito somente às aplicações da nossa vida familiar, no sentido de instituição, mas também aquilo que diz respeito à igreja como a família de Deus. E a cultura da paternidade espiritual, que é aquilo que eu tenho pregado para vocês, que é o que eu tenho a oferecer como homem de Deus na minha breve passagem nessa terra, queridos. Talvez eu vou pregar isso a minha vida inteira. Então, o espírito de Jezabel ataca a nossa visão de família, destrói a consciência de filho e identidade. Perceba que Jezabel, ela promove a idolatria e a imoralidade sexual no meio do povo de Deus. Qual era o objetivo desta mulher, desse espírito maligno? Era destruir a consciência de filho, a perda da identidade, impedir o legado, misturar a nação, para que o povo passasse a orbitar num lugar para o qual eles não foram designados a ser e nem a estar. O que significa isso? Olha, quanto mais o povo se misturasse com as nações ali do lado, seria melhor para o espírito de Jezabel, porque ali teria a perca da identidade. Quem nós somos em Deus? É só uma escapulida ali no mundo? É só um pulinho ou uma apropriação dos costumes e da malignidade lá do mundo? Vamos trazer tudo para dentro aqui da nossa casa. Vamos colocar, é um tempo de reinventar, é um tempo de novas ideias. Isso é espírito de Jezabel, queridos, que quer misturar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus venha a ser mestiço com as malignidades de Satanás, trazer isso para a nossa mesa, para a nossa família, implantar isso dentro de casa e achar que isso tudo é normal. Isso faz parte desta perca da identidade. O espírito de Jezabel impedia o legado, ou seja, ela não queria que a herança fosse passada, os ensinamentos fossem passados, a herança espiritual acima de tudo. Olha o que ela fez com Nabote. A terra é muito sagrada para o hebreu, e o hebreu não vende a sua terra, a não ser em casos assim, peculiares na palavra de Deus. E aí você encontra ela agora olhando a vinha do lado do palácio. E Nabote não quer vender a vinha. Por quê? Porque a vinha é a família, é a propriedade da família, é a herança. Isso tem que passar de geração em geração. É algo de legado.
E aí, o que essa mulher faz? Quando Acabe, que é o codependente de Jezabel aqui, ele está ali choramingando, ela agora vai, assassina o Nabote e se apropria daquilo que não era dela. E ela impede agora que a herança da família desse homem prossiga. Ele agora está sem herança, ele agora está sem nome, não há mais legado naquela família, simplesmente para que Acabe tivesse um jardim do lado do palácio. Ela extermina o legado de uma família para que Acabe pudesse ter o seu jardim particular do lado do palácio. Então, traga isso para dentro das aplicações, queridos. O Espírito Santo de Deus está discernindo aí no teu ouvido, você sabe do que você precisa fazer. Esse mesmo Espírito está novamente em guerra contra os crentes. Está ameaçando a igreja de Cristo Jesus. Quantas vezes, isso aqui é Espírito de Jezabel agindo, ó. Presta atenção, vou dar alguns exemplos. Quantas vezes você já acreditou que o diabo está ganhando na tua vida? Isso é Espírito de Jezabel. Porque não era assim que Elias estava? Ele estava lá na caverna. E de repente ele olha e fala assim, de que adiantou 450 profetas mortos? Jezabel ainda vive. E ele olhou tanto para dentro de si que ele começa a falar com Deus, fala assim, ó, só eu fiquei nessa nação, não tem mais ninguém que adora ao Senhor, sou o último, Senhor Jesus. E ele começa ali a orar, falando. Quantas vezes você já acreditou que o diabo está ganhando? Você olha para o lado e você fala, onde está Deus nessa situação? Isso é espírito de Jezabel, confundindo a tua identidade, queridos. Quem é que está sentado no trono, queridos? É Deus, é o Senhor. Porventura o trono de Deus arredou para um lado ou para o outro, por acaso a disposição do teu pai, ela mudou? Olhe, questione, provai e veja que o Senhor é bom. Quantas batalhas que Deus perdeu, queridos, ao longo da história. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o teu pai. Quando parecer que as coisas estiverem desarranjadas, olhe para cima e veja quem é que está sentado lá naquele trono. Deus tem o controle de todas as coisas. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, queridos. O diabo está com a cabeça esmagada como uma serpente e está corcoviando. Vai ficar assim por um tempo, mas está muito próximo o tempo da redenção final. Aleluia. Espírito de Jezabel. Quantas vezes suas vitórias foram redefinidas como fracasso? Você olha para os pequenos frutos da tua vida e fala, isso aí não vira de nada. Queria aquilo lá. Ah, Senhor, 450 profetas exterminados da nação, mas a Jezabel ainda vive. E você para de olhar para as pequenas pontos de gratidão da tua vida e começa a olhar aquilo que você não tem. Começa a olhar a fatia do bolo que está faltando. Começa a olhar o que está faltando no copo. Isso é espírito de Jezabel, trazendo você para dentro da caverna, puxando você para dentro da caverna, assoprando nos teus ouvidos. Começa desse jeito. É assim que começa, queridos. Ninguém vai apostatando da noite para o dia. Começa com pequenos rompimentos, pequenas pedras, raposinhas. Quantas vezes Jezabel assoprou em teu ouvido que o seu ministério, a tua atuação como pai e mãe, a sua luta pela família nessa terra é inútil? Obreiros, prestem atenção, isso é espírito de Jezabel. Quantas vezes você vem aqui orar e o diabo sussurra, para que você vai orar de novo? Para que você vai interceder de novo? Você é simples, é pequeno, você não sabe nem dizer as palavras direito, você não sabe nem poetizar, seu ministério não vale de nada. Deus não está enxergando as suas orações de madrugada, Deus não está recebendo as suas orações. Isso é espírito maligno, Jezabel, corroendo. Quantos pais têm cansado e falado, agora eu vou abrir mão, eu não vou mais investir no meu filho, eu estou soltando, eu não vou mais lutar, eu parei de jejuar, eu parei de orar, agora eu estou entregando os pontos. Não é hora de entrar nessa caverna, porque caverna não é lugar para profetas, queridos. Caverna não é lugar para profetas. Deus te chamou para permanecer na estrada. Teu destino é caminhar, queridos. É avançar, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas vezes você se sente impotente? Não se engane. Estamos em guerra contra Jezabel. E ela tenta dividir gerações para destruir a herança
multigeracional, que é passada de geração a geração. Jezabel tem se empenhado para lançar famílias proféticas na caverna, causando distanciamento entre pais e filhos, distanciamento entre marido e mulher, distanciamento entre os irmãos da fé, rixas e picuinhas, pelejas entre o corpo de Cristo. Isso é a atuação do espírito de Jezabel, porque quando ela corrompe a família, quando ela compromete o legado, ou quando ela joga aquele grande potencial que é a tua vida, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, esse grande potencial, esse grande homem de Deus, essa grande mulher de Deus, esse profeta para essa geração, quando ela joga dentro da caverna, ali termina o ministério, ali termina a família, ali termina toda uma jornada e toda uma vida. E como que nós vencemos o espírito de Jezabel? Somente com o poder da herança, de recebermos e de sabermos que nós somos filhos de Deus, queridos. Essa é a maior herança que o Pai te deixou. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Existe uma mesa preparada por Deus e Ele está convidando filhos a essa mesa, a esse relacionamento. Quem você é, Filadélfia? Nós somos a geração de Elias, filhos dos profetas, chamados para cumprir o mandato profético, de discipular e capacitar as gerações futuras. Queridos, isso precisa sair do papel, isso precisa estar na tua mente, isso precisa descer para o teu coração, e precisa ser também a tua prática do dia a dia. Repita isso consigo mesmo, mas como um profeta, que não se conformou em ficar dentro de cavernas escuras, mas como alguém que está colocando, a partir de hoje, os pés na estrada, rumo ao seu destino profético. Diga assim, coloca a mão no seu peito, feche seus olhos e diga para si mesmo: somos a geração de Elias, filhos dos profetas, chamados para cumprir o mandato profético, de discipular e capacitar as gerações futuras. Esse é o teu envio, queridos. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Somente a consciência de filho retira profeta das cavernas. Vamos examinar a história. 1 Reis capítulo 19, do 9 ao 14, o pai vem em busca do filho. Onde o filho está? Enfiado dentro da caverna. E ali a identidade dele está toda corrompida. E ele está acreditando que é o fim da vida dele. Ele está acreditando que tudo pelo qual ele lutou a vida inteira não é nada. Ministério, família, isso não serve de nada. Vou ficar aqui dentro. E inclusive Elias começou a pedir até a morte ali, naquela jornada toda. Ele queria morrer. Mas agora, o pai vem em busca do filho. E há aqui uma conversa de pai para filho, que renova a identidade do profeta. Quem é você, Elias? Você é um gerador de profetas. A resposta ao desejo suicida de Elias é: volta para o teu chamado. Volta para o teu mandato. Qual é o teu mandato? É ungir reis. É se tornar um pai para filhos espirituais. Entenda isso, que Elias está aqui atacado por esse espírito maligno que quer destruir a família, a igreja e a sociedade. E ele está dentro da caverna. E ele perdeu totalmente a visão e a identidade. Caverna é escura, caverna não tem saída, caverna não leva a lugar nenhum. E ele está ali dentro. E Deus chama ele: sai para fora. Caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de gerador, ventre fértil que gera profetas para uma geração. O que você está fazendo aí, Elias? Ele pergunta. O que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Sai para fora. Vem para aqui para uma conversa de pai e filho. Somente as conversas de pai e filho renovam a nossa visão acerca da nossa identidade. E ele começa a dizer: volta para o teu chamado. Qual é o teu chamado? Elias, o teu propósito, homem, mulher de Deus, não é ficar aí dentro dessa caverna. O teu propósito não é ficar encerrado nessa encruzilhada que travou a tua vida, te paralisou. Sabe qual é o teu propósito, Filadélfia? É ungir reis. Sabe qual que é o teu propósito? É gerar profetas para essa geração. Lá da tua mesa vai sair profetas. Lá da tua casa vai sair sacerdotes, reis para toda uma nação que aguarda e que clama a manifestação dos filhos de Deus. É isso. Então levanta.
Vai cumprir o teu chamado. Por que você parou? Por que você estagnou? É hora de cumprir o teu chamado, o teu mandato. E às vezes, queridos, os anseios e os desesperos da nossa vida, nós caçamos com a nossa própria mão. Como diz um bom alterosense, vai caçar chifre na cabeça de cavalo, não é? E vai lá e se enfia lá dentro. Por quê? Porque abandonou o mandato. Quantos de nós deixamos o mandato? Abandonamos o nosso chamado. E aí começam os anseios. Por quê? Porque nós estamos vivendo um anseio. O anseio de pertencimento, o anseio de doação. Ou seja, você foi criado para um propósito. Você foi criado para um propósito glorioso, para ter comunhão com Deus, para ter uma vida espiritual vibrante. Deus, Jesus não enviou o seu Espírito Santo para nós sermos crentes meia boca, vivermos uma vida espiritual medíocre, estagnada, sem poder, sem unção. Deus quer que você avance, mas que você avance com poder, com unção, queridos. Aleluia. E às vezes esses anseios da nossa vida é porque nós paramos. E aí você foi feito para brilhar, de repente você está apagado. Isso não é conversa de coach não, queridos. Você foi feito para dar bom testemunho e está por aí fazendo coisa errada. E você foi feito para queimar. Quando nós falamos de luz, nós lembramos de uma lamparina lá do Antigo Testamento que carregava azeite dentro de si e que brilhava. E que não podia ser escondida debaixo da cama, ela tinha que ser elevada nos lugares mais altos para influenciar, apontar caminho, apontar destino. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém, falar, não, luz, brilha sua luz, né? Você foi feito, nasceu para brilhar, né? Não, você nasceu como uma lamparina para ser cheio do Espírito Santo de Deus e queimar a tua vida até o fim dos teus dias, queridos. E o Espírito Santo de Deus te acendeu. O que ele vai fazer com você agora? Como é que ele vai te esconder? Assim brilhe a vossa luz perante os homens. E à medida que as pessoas vejam as vossas obras, elas conheçam o Pai que você tem. Aleluia! Glória a Deus. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos, desesperados. Por quê? Porque estamos desconectados do nosso chamado. 1 Reis capítulo 19, 15, 16 diz assim: o Senhor lhe disse, volta pelo caminho de onde você veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Volte pelo caminho de onde você veio. Faz uma cara bem colérica e vira para o irmão do seu lado, diga para ele, volte pelo caminho de onde você veio. Você entendeu o recado, profeta? Caverna não é lugar de profeta, isso não combina com você não. É hora de pôr o pé na estrada. Teu destino é a estrada, queridos. Vamos caminhar, vamos avançar. E Elias entrou na caverna como órfão, saiu da caverna como um pai. Porque agora ele tem um destino. Falou, opa, de mim, das minhas mãos, depende outras famílias. Eu sou um pai para essa nação de Israel. Não sou um órfão, encerrado na caverna. Eu tenho que ungir o rei da Síria. Eu dito a palavra lá, naquele território. E é assim, queridos, eu tenho instigado você como Filadélfia a possuir isso. A caminhar com autoridade. Lá no teu trabalho, quem dita as regras é você, queridos. E nós não estamos falando de coagir, de constranger, porque nós não estamos aqui para dominar ou governar sobre pessoas, mas sobre espíritos e potestades desse tempo. Então você levanta a tua mão lá e dá a voz de comando, e os espíritos malignos têm que sair de lá. E aquela fofoca acabar. E você não vai se juntar no grupo da fofoca, você vai expelir o demônio que está lá dentro, queridos. Você não vai ser esse profeta dentro da caverna. Você é aquele que combate o espírito de Jezabel e diz, aqui não, Satanás. Dentro desse trabalho, não. Dentro da minha família, não. Frieza espiritual dentro da minha casa, não. Filhos viciados, não. Não diga aqui, ali não pode. Eu sei que o Senhor Deus, Ele tudo pode. Aleluia. E aí você caminha com autoridade. Você chega com autoridade, queridos, nos lugares. Não vai ficar miando aí, por aí na cidade afora, como se fosse um gato. Você é filho de Deus. Você é da linhagem poderosa do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E aí você toma a tua autoridade. Você toma o teu posicionamento e vai e anda. Porque é assim que Elias saiu. Eu defino o destino da Síria. Eu levanto o próximo profeta. Eu sou pai de profetas. Pai de profetas. Eu sou aquele que vai ungir o próximo grande líder da nação de Israel. E ele passa lá onde o Eliseu estava.
E Elias joga o manto. É sobre esse manto que eu quero falar agora. Sobre esse manto que Elias lançou sobre o seu jovem, o seu moço ou o seu discípulo. E Eliseu segue agora Elias por 8 anos sendo forjado. E não foi só isso. Não era só um discípulo e mentor. Não era só um profeta. A Bíblia diz que Elias criou toda uma comunidade profética. Havia uma escola de profetas, onde os profetas estavam ali aprendendo com o profeta Elias. E de repente chega a notícia que o ex-órfão, o antigo órfão, que agora é um pai, e que gera respostas para uma geração caída, que gera solução e não causa problema, aquele que gera soluções do mundo como uma luz, é espalhado ali entre os profetas a notícia de que ele vai ser arrebatado e que Deus vai levar. E Eliseu, logo, ele já chega assim para o professor, para o mentor, para o pai espiritual deles, vamos dizer assim. E ele fala: permita que eu te veja partir. Permita, me abençoe. E ele começa ali, né, a conversar, a falar. E agora, o quesito para que Elias, ele cumpra este desejo de Eliseu, é que ele precisa ver o seu mentor subir. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tem umas traduções da Bíblia que são muito interessantes a respeito dessa questão da herança que foi passada de um para o outro. É muito bonito, porque Eliseu não pediu bens, não pediu nada, ele pediu herança, legado, porção, unção. Ele queria poder de Deus. Ele fala: eu quero que me toque por herança da tua parte a porção dobrada desse espírito que existe sobre você. Essa unção, desse poder, é isso que eu quero. Aleluia. Mas aí Elias fala: dura coisa você me pediu. O quesito deste pedido ser atendido é você olhar e me ver partindo. E presta muita atenção nesse segredo aqui, Filadélfia. Por que Elias faz isso? Porque aí de repente Eliseu virou um grude atrás dele. Onde ele põe o pé, ele estava atrás, né? Várias vezes existem alguns momentos que há até uma tentativa do próprio Elias se livrar do discípulo. Não, dá um tempo. Tá, né? Onde eu ponho o pé, você põe o pé atrás, né? Grudinho. E aí vai, está seguindo. E ele estava com os olhos fixos no Elias, fixos no profeta, porque ele queria ver o momento que ele seria tomado. Por quê? Por que Elias faz isso e impõe essa condição no rapaz? Ele estava aqui, Filadélfia, desenvolvendo consciência de família. Presta atenção, para caber porção dobrada naquele ministério que estava por vir, somente uma comunidade de pais e filhos, uma comunidade profética onde verdadeiramente houvesse paternidade espiritual, uma comunidade onde pessoas estivessem realmente num vínculo de família, famílias proféticas, para caber porção dobrada, somente um odre, somente um vaso, somente um recipiente da constituição familiar poderia abrigar toda essa unção, todo esse poder que estaria por vir. O que Elias tem em mente? Olha, você me pediu porção dobrada do Espírito Santo, e você vai receber. Mas para caber isso, é necessário um novo odre. O antigo odre não serve mais, é necessário um novo. E somente um novo odre, uma nova estrutura, que considere pais e filhos trabalhando juntos para o reino de Deus, um odre que seja dessa matéria, da matéria chamada família, precisa existir para que caiba essa porção dobrada. E é por isso que Elias, ele fala para Eliseu: você precisa me ver partir. Tem que ter vínculo de pai e filho entre nós dois. Tem que ter conexão de família. Tem que ter conexão de família. Glorifique o Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Somente uma comunidade de pais e filhos, famílias proféticas, pode receber a porção dobrada da parte de Deus. E é por isso
que enquanto tiver pelejas entre nós, o Espírito Santo não fica, ele vai embora. Por quê? Essas paredes precisam ser feitas do quê? Para ele ficar. Esse odre corporativo, familiar, coletivo, a família, a igreja, a instituição. Essa casca, esse odre, esse recipiente precisa ser feito do quê? Para o Espírito Santo superabundar, porção dobrada entre nós. Família. Tem que ser família, queridos. Tem que ter consciência de família. Essa é a promessa. Essa é a promessa do fim dos tempos, que igrejas seriam não mais organizações, mas seriam comunidades proféticas, onde de fato um se importa com o outro. Um entende a dor do outro. Um não fala mal do outro. Um apoia o outro. Ora pelos outros. Suportam uns aos outros. E sabe que às vezes o próximo está aqui dentro, para que nós venhamos a caminhar juntos, porque, queridos, o céu é o lugar onde nós chegamos de mãos dadas. Aleluias. Então precisa ser feito de consciência de família. Para o Espírito Santo de Deus habitar no nosso coração, qual a matéria desse odre individual? Alguém que tenha consciência de família. Presta muita atenção nisso, isso é o ponto principal para nós partirmos para o final. Se o seu coração, se o seu odre não for feito de família, consciência de família, o Espírito Santo não vai derramar porções aí dentro. O que é isso? É necessário que você tenha consciência de que você está recebendo para doar. Que os dons que estão sendo depositados na tua vida é para curar outras pessoas. Que os dons que vieram dentro do teu coração, a riqueza que Deus colocou dentro da tua vida é para servir a pobreza do outro. Enquanto o dom que está nele serve a tua pobreza, porque você também precisa. Enquanto o nosso coração não for feito dessa matéria familiar, que a gente se importa, que a gente se doa, e que a gente entende que todos nós estamos nessa terra para gerar, que não tem ventre estéril no reino de Deus, que ovelha gera ovelha. Onde você está, você cura. Você proclama o evangelho, você perdoa, você ministra, você liberta, expulsa demônios, você fala da família. Teu coração precisa ser feito de família, queridos. Teu coração precisa ser feito dessa matéria-prima. É por isso que Elias falou para Eliseu: olha, me acompanha. Porque se não tiver conexão entre nós dois, de pai e filho, se não houver coração de pai em você, Eliseu, porção dobrada não vai descer. Vai descer para quê? Para ficar com esse dom estagnado? Para ficar com o chamado parado? Para ficar aí caminhando sozinho? Para receber dons para se vangloriar? Deus não coloca azeite em lamparina furada, queridos. Deus derrama azeite em corações que são odres novos. Corações que anseiam por família. Fala, eu quero derramar sobre jovens, sobre pessoas, sobre idosos. Eu quero estender as minhas mãos a esse e aquele, e eu quero que o reino de Deus avance. Nós queremos cestos cheios, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se quisermos viver um autêntico avivamento, precisamos resgatar a cultura da paternidade espiritual. Uma igreja que tenha consciência de família. Homens e mulheres que geram profetas, discipulam e enviam profetas. Ser pai e mãe de filhos espirituais que tomarão nosso lugar amanhã. Que vão prosseguir amanhã, queridos. Que vão estar aqui, pregando enquanto eu estiver ali, com o resto dos cabelos branqueados. A metade já foi, não é? Pode rir, eu sei que você está querendo rir. E o grande mandato da nova aliança é restaurar a paternidade espiritual e reconciliar gerações. Olhe para João Batista, ele é o Elias do Novo Testamento. Nós estamos aqui para gerar profetas. Você está aqui para gerar profetas, Filadélfia. Sabe, olhe com perspectiva, olhe com alegria lá para tua casa hoje. Essa família, às vezes não está tão alinhada hoje, veio meio bagunçada. E você está preocupado, entrou aqui em busca de resposta. Deus está te respondendo. É lá da tua mesa que vai sair o próximo profeta. É lá da tua casa que eu vou tirar o próximo evangelista. É você que eu chamei. Elias já foi. João Batista encerrou o ministério dele. Paulo já se perdeu. Os ossos dele nem mais existem mais. Mas é você que é o profeta dessa geração. É você que Deus chamou. É lá da tua casa. É você que vai impactar a tua vizinhança. É você que vai curar o teu ambiente de trabalho. Renove nessa noite a tua esperança a respeito da tua filha, do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, daquele parente trabalhoso, muitas das vezes que você tem orado, queridos. Renove a tua perspectiva. É de lá que Deus vai tirar profetas.
Porque Deus te chamou você para ser mãe e pai de filhos espirituais. Deus ungiu o teu ventre para gerar, queridos. Aleluia! E João Batista inaugura, e ele vem na mesma disposição mental, no mesmo chamado de reconciliar gerações. Elias volta Israel de Baal para Jeová, e João volta Israel da impiedade para a presença de Cristo. E para que você entenda, Atos capítulo 3 e versículo 24 a 25, diz assim: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, isso inclui a todos nós, de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Quando Pedro está pregando isso aqui, ele está falando a respeito do Pentecostes, do avivamento que já tinha começado e na qual nós estamos. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados e disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Você entende isso, Filadélfia? Você entende isso? Aleluia! Você é herdeiro. Você é o herdeiro. De fato, Pedro está falando, de fato todos os profetas já tinham contado a história sobre o avivamento, sobre o arrependimento, sobre comunidade profética, sobre família que funciona de verdade, igreja que funciona de verdade, avivamento de caráter, de mente, um derramar do Espírito Santo, mesas sendo curadas e famílias sendo restauradas para a glória do Senhor nosso Deus. Os profetas, desde Samuel para cá, já estão falando sobre esses dias. E agora, vocês são herdeiros dos profetas e herdeiros da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse a Abraão: por meio da tua descendência, os povos dessa terra serão abençoados. Por meio da tua casa, os povos dessa terra serão abençoados. Por meio da tua mesa, os povos dessa terra serão abençoados. Ah, queridos, o manto que estava sobre Elias caiu sobre Eliseu, e de Eliseu repousou na igreja do Novo Testamento, a saber, eu e você, a minha casa, a sua família. Aleluia! Ele está sobre a igreja de Cristo Jesus. Isso significa que você faz parte de uma família profética. Vocês são os filhos dos profetas, o legado dos profetas, a linhagem dos profetas. E o chamado de Deus para nós hoje é que nós venhamos a vestir esse manto. Vista esse manto hoje, Filadélfia. Caiu sobre Eliseu, voou sobre João Batista e ele tipificou, encenou, encarnou na sua vivência o manto e o Espírito, porque ele estava pregando no deserto dizendo para que os corações se convertessem, e ele estava levando toda uma geração para a presença de Deus. O chamado de Deus para a tua vida hoje é que você vista esse manto, porque ele está caindo sobre os teus ombros. Que você possua esse manto, porque ele está caindo lá na tua família, em o nome do Senhor Jesus. E você vista esse manto pela tua família, pelos teus filhos, gerando, sendo um pai espiritual para os teus filhos. Que você vista esse manto pela tua igreja local, servindo a tua igreja local, discipulando pessoas, doando por pessoas. Queridos, você precisa ter ao seu lado alguém para você pastorear, mentorear, caminhar junto, orar por essa pessoa. Você precisa ter ao seu lado essa pessoa para você se doar, porque isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho, orar por pessoas, investir em pessoas, investir em vidas. Mas Deus está chamando uma geração de homens e mulheres que vão gerar profetas para essa geração. Aleluia, o teu ventre é fértil, Filadélfia. Teu ventre é fértil e vai sair daí reis, profetas e sacerdotes para a honra e para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Porque a terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Vista o manto pela nação brasileira para reconciliar as gerações. Construa na tua casa ponte entre os teus filhos. Coração dos pais convertendo aos filhos e dos filhos aos pais. Olha, o abismo relacional, ele pode isolar a bênção para a próxima geração. Tem um tesouro guardado no coração daqueles que têm os seus cabelos brancos, os sonhadores. Ele precisa ser passado para os visionários. Ele precisa ser passado, ser transmitido. É a chave
do baú desse tesouro é a cultura da honra. Jovens, honrem os mais velhos, acessem. E você, sonhador, abra este tesouro e derrame sobre os mais novos. Derrame sobre os visionários. Você tem os sonhos da parte de Deus, mas os jovens têm a força e a visão para prosseguir. Nós vamos correr, mas nós vamos correr nos pés dos jovens. Amém, queridos? Glória a Deus. Faça com que a herança multiplique, que ela vá continuando, passando de geração em geração, e ela vá se multiplicando. Mais do que nunca se tornou necessário nós restaurarmos o poder da herança. E quando o mundo perguntar para você quem você é, você vai dizer: nós somos família de profetas. Carregamos o poder do Espírito Santo. Nós temos um mandato e um chamado. Qual é o nosso chamado? Ungir profetas, ungir reis, restaurar, curar, colocar um fim às tempestades de abandono e de desconexão. Ah, queridos, um manto foi lançado sobre você nessa noite. O que você vai responder, Filadélfia? O que você vai responder diante desse chamado? Amém, queridos? Você entende isso que o Senhor está falando? Amém, queridos? Deus está te impulsionando para fora dessa caverna. E Deus está curando o ventre de muitas pessoas. E nessa noite existem chamados que estão sendo, de novo, renovados, para que você jamais volte lá para dentro dessa caverna, queridos. Lá não é o teu lugar. Lá não é o teu lugar, Filadélfia. O teu lugar é para frente. Tem óleo na tua mão para você ungir profetas. Dessa unção que está aí repousando sobre a tua cabeça, dependem outras vidas que estão gemendo e clamando lá fora. Então marcha, queridos. Vai para cima dessa semana. Vai para cima dessa semana com unção, com poder, com virtude, com autoridade. Pisa com firmeza, com autoridade, queridos, porque você é um profeta. Você carrega o poder do Espírito Santo de Deus. Está crescendo lá fora a loucura do joio, mas está crescendo aqui dentro também poder disponível para você fazer tudo aquilo que Deus designou para você fazer e para você ser também tudo aquilo que o Senhor Deus chamou e designou para que você viesse a ser. Aleluia! Nós vamos clamar pelo Espírito Santo de Deus. E você, queridos, vai abrir a tua boca e vai adorar ao Senhor que está neste lugar, porque Ele é digno, Ele é santo. E enquanto você adora, você acomoda nos teus ombros esse manto que o Senhor Deus está dispondo sobre você como gerador de profetas.